pessoal, ok? Então, vamos fazer uma retrospectiva, né? Estamos destacando 2026. É lógico que o rei da bola, reinado que o próprio camisa 10 do Brasil nos trouxe contemporaneidade, né, em campo de um meio avançado, que se destacava desde a década de 50, 58, Brasil e Suécia. Sabemos que o método sueco ele faz parte relacionado como outros métodos, né, da Bulgária, e fatores que relacionam o treinamento e o futebol e o esporte coletivo e o individual, ok? Então nós sabemos que quando falamos de corporeidade, começamos a destacar, né, no bicampeonato de 62, que coloca a Suécia. Lembro que a Copa de 94, a Suécia se destacou, né? Alguns atacantes de seu time, ok? Que ficou, acho que chegou na quartas de finais, na semifinal. Depois podemos dar uma olhada depois, ficou Brasil e Itália, ok? Isso traz um paradoxo importante. Então eu gostaria só de lembrar o Garrincha, que eu falei do Jorge Jesus, ali na década de 68, 60, esse livro que o Tubino cita, que relaciona ali o Zagallo, né? O Zagallo também ele teve parte prática relacionada também a ser jogador de futebol, nessa profissão que era muitas vezes um trabalho operativo, braçal, um intercâmbio intelectualista. Quando alguém falasse de futebol, assim, era um meio muito marginalizado. Ok? Até tempos atrás eu cheguei a citar alguns autores ligados a esporte e sociedade que falavam sobre esse aspecto, ok? Nesse sentido. Então, quando eu falo sobre Zagallo, Jesus ele fala sobre os passos, quantos passos ele fez e a sua eficácia, e fez um paralelo com o Garrincha, né? Nesse campo análogo. Quem depois pode pesquisar e investigar. Mas algo importante que eu vi, Pelé e Garrincha, entre 40 jogos, né, em destaque, ganharam todos, eles juntos. Né? Ou seja, houve algo agradável no camisa 7 e o camisa 10. E 4 empates. Né? Eu estou vendo o livro aqui, vejo em destaque o placar, depois vou até divulgar meu bonezinho, eu tinha 5, 6 anos de idade. Já iniciei em campo esportivo. É lógico que associei, tempos atrás, desde os 14 anos, 13, 14 anos, a academia de musculação, que ela não é uma teoria cavernosa. Né? Nós brincávamos, né? A caverna do He-Man. Mas era a maneira que nós tínhamos que treinar. He-Man que você entra em 3 dias, ou um dia, ou mesmo dia, você já sai todo fortalecido. É uma utopia. Treinamento tem que ter história. Todas as unidades motoras, músculo, exercício, pênalti, passe, recepção, arremesso, tem que haver uma unidade motora ligada à história. Que vai haver o quê? Deslocamento. Ok? Então, é lógico que nesse diálogo entre o esporte e grandes polêmicas ligadas ao campo futebolístico, né, relaciona esses fatores internos e externos. Eu ainda, porque ao meu ver, sendo professor, não posso ficar falando agora de religião. Conheço vários, somente na televisão, em épocas de churrasco, na época aí de alguns programas que nos davam acessibilidade, né? Esse sofrimento, sofrimento intracolonial, parece colonial na nossa época. O próprio professor de educação física e a metodologia do ensino de educação física e a motricidade humana, essa jornada nas estrelas. Né? Estava vendo aquela... esqueci o nome dela. O nome dela é uma... ligada ao esporte coletivo, voleibol. Virna. A Virna. Que Deus o tenha onde ela estiver. Eu lembro da Virna aí, tempos atrás. Ela com a família dela aí, que vem agregar o Zé Roberto, o Bernardo aí,
tem os treinadores de basquete, o Luiz Felipe, o Aldo também, e outros protagonistas relacionaram a minha parte, a minha vida, na minha história aqui, que relaciona. Por isso que eu bate-papo, esse canal aqui eu fico à vontade. É lógico me chamar para uma banca. Faz tempo que eu não vou numa banca. A minha banca minha é o quê? É uma sala de aula, né? É difícil me chamar. Normalmente não é por causa que eu tenho desrespeito. Então nos coloca vínculos, ok? Então entra em destaque importante, eu gosto de frisar aqui as questões do próprio basquetebol, né? Como as maneiras de classificar, e alguns colegas de escolas, né, capixabas aqui se destacaram. Que fizeram um projeto do Saldanha ali, eu tive que a oportunidade de ir lá, né, não inspecionar, dar uma olhada, o Saldanha, ali no Álvares Cabral ali, aquele ginásio, esporte, Saldanha também, ali a questão da natação, ok? É lógico que ficava em anonimato, como pavilhão 9, só nos bastidores. É lógico que alguém pode ver aí já 1000 vídeos, ou 700 vídeos, algo estranho, mas eu coloquei em destaque porque muitas vezes eu vou colocar algumas considerações e posso lembrar coisas boas ligadas ao esporte e às pesquisas científicas. Embora a crise científica coloca uma maneira de se confortar, que é pesquisa, não é campo científico, aí não coloca uma responsabilidade o que você vai falar. É lógico que você tem que estar à vontade, na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ou seja, o verbo que eu falo, verbo, ó, proporcionar, aí conceituar, praticar, aí você vai colocar nas maneiras o verbo que são colocações e adjetivos atribuintes, ok? Agora você vai escrevendo, essa escrevivência, essa trivivência motora, nos coloca aspectos importantes, ok? Então eu estava falando aqui em questões de países, estados, essa placabilidade, né? A gente fala placa motora, não tem como falar sobre revista Placar, não tem como falar sobre fisiologia humana, não falar de placar. Placar está falando de quê? Também técnica, tática. É uma ciência que tem que ter opiniões, táticas, sugestões. Lembro de um filme, Meu Nome é Rádio, que eu colocava para os alunos, que o próprio técnico, né, ele tinha sugestões, que ele ia num bar, ou seja, se era boteca, um bar, e lá tinha também um local de adaptação, um salão, né? Ali eles conversavam, sugestões sobre o time, ok? E isso nos coloca ao meu ver, até interessante, que alguns alunos colocavam até pouco parecido, né, esse tipo de questões, né? E eu até, ao meu ver, não é questão de hipoagressividade, não é hipoagressividade ou hipocrisia minha, ou ser agressivo, ou um modo de intervenção direta, mas é a maneira também de analisar minhas dificuldades, desde a psicomotricidade e a recreação. Então, é lógico que a estrada, você vai cortando, não vai cortando todo mundo, você vai fazendo as estradas. Lembra que eu falei que sobre pavimentação, estrada, o padrão motor? Quem faz estradas, a pessoa que passa, toda vez que ela passa, ela vai refazendo. Ou seja, já viajaram um monte de gente hoje, não viajaram? Então passaram vários lugares, várias fronteiras, né? Não só de avião, mas de carro, de caminhão. Tô lembrando meu pai aqui, né? Na carteira, sendo caminhoneiro, depois sendo motorista. Os caras, algo registrável. Um país que foi no Brasil quase todo. Fez todo, o Brasil todo, particularmente. Quando ele era novo, eu falei com ele, ó, eu queria ser novo. Nessa época, eu aproveitei bastante, pessoal. Mas eu queria aproveitar e viajar em outros países. Outros estados, até países, mas não tive essa oportunidade. Então, tem esse canal aqui para nos tocar em buscar maneiras importantes relacionadas a placar, a televisão, meio de comunicação desde 1850. Eu coloquei alguns campos análogos aí, a comunicação de massa, coloquei o autor ali ligado à mídia, né, que coloca em destaque, esses períodos são importantes em destaque somente em Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, e o esporte como campo analítico, ok?